Jânio. Bem, boa noite a todos. Eu estou preocupado porque minha apresentação é grande, mas eu fui quase o último, então pode puxar minha orelha, porque eu sei que eu tenho milhões de defeitos, entre eles falar bastante. Boa noite a todos, boa noite principalmente aos professores aqui da casa. Eu sou uspiano, então vira e mexe, vim aqui fazer eventos, tinha muitos professores de lá. Até vi ali a professora Maria Tereza Fleury, também foi minha professora, né, ela foi aqui da casa. Então é muita satisfação falar aqui hoje. Bem, o novo Detran, eu entrei no Detran com um objetivo fácil. O governador chegou, como o Dr. Maxwell falou, e disse assim, olha, a gente quer tirar o Detran da segurança pública, tem que mudar a vinculação, com dois objetivos muito definidos. Devolver policiais à Secretaria de Segurança Pública e implantar o padrão de atendimento que a gente tem hoje no Poupa Tempo no Detran de São Paulo. Entre aspas, era só essa missão. Então, a gente começou como EPPs, era o primeiro ano que a gente estava dentro do governo. Então, vantagens e desvantagens. Uma vantagem muito grande é que a gente não tinha os vícios que as pessoas que estavam há muito tempo no Estado tinham. Então, a gente acabou tendo muita liberdade de escolher formas de trabalho e de propor soluções que muitas vezes não eram tão óbvias para quem já estava no Estado há muitos anos. Aqui um breve histórico. Então, em 2010, esse grupo de EPPs começou a fazer os estudos para mudar a vinculação do Detran da Secretaria de Segurança Pública. Em 2011, houve um decreto mudando a vinculação para a Secretaria de Gestão Pública. Em 2013, a criação da autarquia, que deu mais liberdade para o Detran e algumas vantagens na área administrativa. Aqui a primeira grande mudança, estou como diretor de atendimento do Detran. Não existia nada de atendimento no Detran. Então, começa a primeira dificuldade. Na época, o presidente colocou como regra básica, olha, ok, a gente consegue tentar implantar, começar a conversar sobre padrão de atendimento, mas, no mínimo, eu tenho que ter uma diretoria de atendimento que olhe para isso. Então, você tinha até hoje, uma diretoria de administração, uma diretoria de sistemas, diretoria de veículos e de habilitação. E ninguém olhava todas essas áreas. E, afinal de contas, o objetivo principal do Detran, além da educação de trânsito, é a emissão de documentos. Na prática, o que o Detran faz, muito forte. Fiscalização de parceiros, educação da população como motorista, como pessoas que fazem parte do trânsito, e emissão de documentos, tanto da parte de habilitação em veículos. E essa parte, que era uma das piores do Detran, ela simplesmente ninguém olhava para isso. Então, você tinha regras totalmente diferentes entre a diretoria de habilitação e a diretoria de veículos. E o pior de tudo, eu sempre brinco e falo que o Detran não era único, não era um órgão estadual. Nós tínhamos vários Detrans municipais. Então, eram mais de 600 unidades, mais de 600 regras. Por mais estranho que pareça, o serviço mais simples de todos. Tirar uma segunda via de CNH, sem alteração de dados nenhum. Ah, Jânio, você está exagerando. Não, dá para padronizar. Tinha alguma coisa padronizada. Não. A única certeza que nós tínhamos é que se eu ligasse para 10 unidades, as 10 unidades iam ter alguma regra, alguma coisa diferente. E isso fazia com que o cidadão tinha que ir lá 1, 2, 3, 10 vezes para poder fazer o serviço de forma adequada. Exemplo, segunda via. Eu tinha, de repente, um diretor que falava que queria todos os documentos originais e cópia simples. Outro falava que queria original e cópia autenticada, outro falou que queria só cópia simples, outro só cópia autenticada. Só por aí vocês têm uma ideia da dificuldade que é nós, população, saber como realmente faz o serviço. O portal do Detran praticamente inexistia, não havia ouvidoria, não havia diretoria de atendimento e muito menos central telefônica. Então a população muitas vezes tinha que recorrer a terceiros ou literalmente suplicar por ser atendido no Detran, principalmente em algumas unidades onde não se tinha uma coordenação central da sede. Então, não existia um Detran estadual. Cada unidade acabava desenvolvendo as suas regras, muitas vezes por falha daqui, da capital, de não ter essa coordenação muito forte, definir as regras como deveriam ser feitas em nível estadual. Então, nesse ponto, a diretoria de atendimento entrou para tentar organizar tudo isso. Hoje, a gente tem duas grandes áreas, atendimento presencial e eletrônico, monitoramento e melhoria. São todas áreas que foram identificadas como essenciais e básicas para se ter padrão de atendimento num órgão como o Detran. Diz que Detran, Central Telefônica, portal, fale com o Detran, que é a equipe que o Dr. Maxwell mostrou antes, que responde às demandas, são em torno de 15 a 20 mil manifestações que nós recebemos pelo portal, desde dúvidas, sugestões, críticas e até denúncias. E aplicativos do Detran. O Detran não tinha nada de smartphone,
A gente entrou com o smartphone em 2013 e é muito estranho falar hoje em dia, porque são um pouco mais de 4 anos, mas quando o aplicativo do Detran entrou, nós jamais imaginávamos que nós teríamos serviços sendo muito mais feitos no celular do que no próprio portal do Detran. Então, hoje já tem uma série de serviços, série de consultas que o cidadão prefere fazer pelo smartphone do que pelo desktop. E aqui a criação da ouvidoria e auditoria, que também auxiliaram muito nesse processo. Aqui alguns números, até que o Dr. Maxwell já citou, né, 23 milhões de condutores, quase 30 milhões de veículos, mais de 650 unidades, mais de 4 mil funcionários. Esse mapa mostra as superintendências, essa foi uma diferença. Então, no Detran, antes dessas mudanças, nós tínhamos as diretorias, como eu citei, e tinha uma diretoria do interior. Então, ela definia as regras para o interior e tinha outra que definia as regras da capital. Então, se você fosse, de novo, pedir um simples documento, como uma segunda via, um licenciamento do seu carro, se você fosse em Santo André, eram algumas regras, porque uma diretoria criou. Se você fosse na capital, eram outras regras. Uai, mas tudo é licenciamento e é tudo cidadão, e é tudo paulista. Por que os de Santo André precisa levar um ou outro documento a mais que o da capital, ou o contrário? Não faz o menor sentido. Bem, aqui eu coloquei esse dado apenas para mostrar um pouco de como cresceu. Então, em 98, 8 milhões, em 2008, 10 anos depois, mais do dobro da frota, e agora em 2015, mais de 26 milhões. Então, só para ter uma ideia do quanto que está crescendo isso, e se nós, Estado, não mudarmos a forma de trabalhar, é impossível dar conta de todas essas demandas com a mesma estrutura que a gente tem. Hoje, mais de 11 milhões de usuários cadastrados no portal, e aplicativo, de novo, outro destaque, nós temos mais de 6 milhões de downloads. Nós temos, além do Clube do Bem-TV, que o Dr. Maxwell mostrou antes, que é da área de educação, 2 aplicativos, um para o pessoal que vai fazer a primeira habilitação, que é o simulado de prova, e o outro que é o aplicativo de serviços. Esses 2 somados, tanto o iOS como o Google, já ultrapassam mais de 6 milhões de downloads. Aqui algumas coisas aí específicas de gestão de contratos. Quando me falaram o que eu gostaria de falar, nesse evento, eu coloquei 2 coisas principais, as mudanças que nós fizemos na diretoria de atendimento e a parte de gestão de contratos. O pessoal da mesa anterior citou muito bem, e eu fico até meio quase envergonhado de falar, porque o meu é um contrato e dá um trabalho gigantesco. Vocês não têm ideia de como que é. É umzinho, o Danilo, eu vi lá pelos números, que tem 100 vezes mais do que isso. Mas nós tínhamos um problema muito grande, que era uma operação na questão de gestão de contratos muito deficiente. Desde 2010, o custo para o cidadão pedir um documento e receber em casa é de R$11. 2010, 11, 12, nós estamos em 2018 e continua os R$11. Como que foi feito isso? Foi uma parte que eu vou mostrar aqui para frente. Em tudo no Estado, e nada que vocês tinham lá R$11 em 2010, hoje continua R$11. Em absolutamente dentro ou fora do Estado, com certeza já teve algum aumento. Pressão da Prodesp, que é um parceiro do Detran, que faz a emissão desses documentos via correio, porque a operação era deficitária. Ia no banco e pagava para receber um documento via correio, o Estado perdia dinheiro, porque o custo da operação era maior do que os R$11. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos uma pressão muito grande da população, porque o serviço tinha muito problema. Então, se oferecia um serviço, mas não conseguia se prestar contento. Tinha muito problema, a gente sempre batia Jornal Nacional, todos os anos. Alguns dos mais velhos aqui com certeza viram. Detran de São Paulo entrega 200 documentos errados na região de Ribeirão Preto. 70 pessoas recebem documentos de licenciamento trocado. Graças a Deus, nunca mais a gente teve nada disso. Está perfeito? Não. Mas em vista ao que nós tínhamos antes, hoje a quantidade de erros é muito menor. Agora, em janeiro, nós enviamos quase 2 milhões de licenciamentos e nós tivemos 3 reclamações de cidadãos que receberam, dizendo que eram documentos trocados que não eram os corretos, de 2 milhões de documentos. Aqui eu coloquei um mapa, não tem legenda, que é apenas para curiosidade, mas para a gente começar a melhorar o serviço de correio dos Detrans, foi colocado, olha, para incentivar o serviço eletrônico, a gente precisa aumentar a quantidade de documentos enviados via correio. Para aumentar a quantidade, a gente não pode aumentar o custo, que é de R$11. Se a gente aumentar, naturalmente, menos pessoas vão optar pelo serviço via correio. E aí eu coloquei esse exemplo, que nós temos aqui mais ou menos a distância de ida e volta de São Paulo a Presidente Prudente. Por quê? Porque antes era mais ou menos assim. Imagine que você fosse numa unidade do Detran e pedisse o seu licenciamento, a sua CNH para pedir via correio. Seu documento era emitido lá em Presidente Prudente.
E aí, não por uma questão do Detran, mas por uma questão de logística do Correio, seu documento saía lá do extremo do estado e adivinha, vinha aqui para a capital. Fala, gente, não tem o menor sentido, porque a pessoa mora em Presidente Prudente, está a 3 quilômetros da unidade, mas era assim que era feito. Então, o documento era emitido em Presidente Prudente, vinha via malote aqui para a capital, depois ia para Taboão, na Prodesp, fazer o manuseio, que é pegar a sua CNH e colocar no envelope correto. E depois voltava para Presidente Prudente. Era impossível atender a qualquer prazo nesse fluxo. E isso acontecia com mais de 40 sites, 40 fábricas de CNH. Então, nós temos 40 fábricas espalhadas pelo estado. E sempre acontecia a mesma coisa. Então, se produzia no interior para voltar para a capital, para depois voltar para o interior. Então, esse é só um exemplo aqui, o passo a passo, que aqui nesse slide explica, né, que essa movimentação que acabava atrapalhando demais a questão dos contratos, e aí aumentava, sim, muito as reclamações. Aqui alguns números em relação ao contrato. Para mim é muito óbvio o que a gente fez, estudar o contrato, ouvir outros Detrans e tentar aprender ao máximo com quem já estava na casa, não querer reinventar a roda. Aqui, remessa expressa era o nome do serviço que o Detran utilizava. Para vocês terem uma ideia, hoje, o custo só dos Correios, fora a emissão de documento, manuseio, é de R$ 11,70. O cidadão paga R$ 11,00. Então, só aí já era deficitário o serviço. Depois, num evento em Minas Gerais, aprendendo com os outros, Detran de Minas falou, olha, aqui no meu estado eu uso um serviço chamado remessa econômica. Hoje o custo dele é de R$ 6,16. O que nós fizemos? A muito contragosto do Correio, fizemos alteração. Ao invés de remessa expressa para remessa econômica. Porque na prática a diferença era de um dia de entrega. O que a gente fez? Opa, eu vou perder um dia do Correio, só que ao invés de eu fabricar lá em Presidente Prudente, eu fabrico agora tudo aqui na capital. Então, ao invés de ele andar 600 quilômetros para vir e depois 600 quilômetros para voltar, a gente mudou toda essa logística. Todos os documentos via correio são impressos em um único local, aqui na Grande São Paulo, e eles só vão para Presidente Prudente. Então, a gente conseguiu negociar com o Correio um dia a mais por causa dessa mudança de logística e foi uma economia de R$ 36 milhões em um ano. Depois, nós mudamos a questão do AR, aviso de recebimento. O que é o aviso de recebimento? É aquele papelzinho, quando recebe um documento, alguém assina. Eu acabei esquecendo e não coloquei aqui, mas o aviso de recebimento custa, em média, R$ 2,00 por documento que o Detran envia. Por aí vocês tiram uma ideia. 6 milhões de documentos, 6 milhões e 500 mil por ano, R$ 2,00, nós estamos falando de quase 15 milhões de reais só por aquele aviso de recebimento. Só que muitas pessoas acham que aquilo é moderno, é tecnológico. Não, o Correio nos manda, até hoje, 2018, CDs com aquelas imagens. E muitas vezes você abre e não funciona. Por quê? É pré-histórico o serviço dos Correios nesse sentido. O que nós fizemos? Fizemos um teste, colocamos para a presidência. Presidência, vamos mudar nossas respostas e fazer algo simples. Ao invés de falar para o cidadão, senhor João, olha, o senhor o seu documento foi entregue, está aqui a assinatura da senhora Maria. Verifica, ela pode ser, de repente, uma pessoa que mora contigo, um vizinho que recebeu ou um porteiro. Ao invés de a gente falar quem recebeu, vamos dizer que o documento foi emitido, dar o aviso de recebimento, o AR, para rastrear, e pedir para a pessoa confirmar com o vizinho, com a pessoa que mora naquele mesmo endereço, se ela não tinha recebido. No mês inteiro, 5 pessoas reclamaram. 5 pessoas falaram, olha, realmente o documento não chegou. Qual que foi a proposta e a presidência aceitou? Vamos confiar no cidadão. Ao invés de a gente pegar e mandar AR para todo mundo, vamos acabar com isso. E aquele cidadão que pegar e falar que realmente não recebeu o documento, vamos remitir. E aí a gente envia via SEDEX, o serviço mais rápido que existe dos Correios. Resultado, mais 13 milhões de economia. Uma mudança simples. Passar a confiar nas pessoas. Ninguém em sã consciência, e olha que até hoje a gente já mudou esse serviço há mais de um ano, vai pegar e falar, vou sacanear o Detran, vou ligar lá e dizer que não... Ninguém perde tempo para isso. Mas a gente sempre tem aquela coisa de que o Estado acha que todo mundo está mentindo. Desconfia do Estado, desconfia do cidadão na hora que ele entra na unidade. Ele vai me enganar, ele vai mudar, ele vai me falar uma coisa que não é tão verdadeira assim. A gente mudou essa lógica. E já mais de um ano a gente fez essa mudança de procedimento e 13 milhões de economia. Então, o total de pessoas que hoje a gente precisa mandar SEDEX de forma rápida, porque realmente dizem que não recebeu o documento, é infinitamente menor do que a economia que a gente fez. Somando essas duas economias, a gente chegou a quase 50 milhões de reais durante um ano com essas mudanças de contrato infinitamente mais simples que o pessoal da saúde. Mas assim, a sensação que a gente tem
é que tem tantos outros contratos, assim como do Detran, em outras secretarias, em outros órgãos, que precisam de uma análise melhor, um cuidado melhor, e que pode gerar uma economia tão grande quanto essa. Uma parte das mudanças, Daniel, e outra parte já o Dr. Maxwell. Aí aqui, na parte de atendimento presencial, mais de 600 unidades, como eu disse antes, né, cada um com algumas regras definidas por quem estava na unidade, pela falta de coordenação central. Você tinha a diretoria da capital, do interior e a coordenadoria do Poupa Tempo. Então, se você fosse fazer o serviço dentro do Poupa Tempo, e lá é Detran, era uma regra. Se você fosse na Armênia, por exemplo, que também aqui na capital, era outra regra, e, de novo, em Santo André, era uma regra diferente. Serviços diferentes, interpretações diferentes, o que fazer, quando, como, onde, quanto que custa. Coisas básicas que hoje a gente tem no portal do Detran, mas que foi, a duras penas, conseguido. E não só adianta interpretar a legislação, interpretar a resolução, a portaria do órgão federal e mais a do Detran, mas a gente precisa que efetivamente as unidades passem a fazer os serviços da forma como a sede orienta. Aqui, de novo, desvinculação da Secretaria de Segurança com a criação da autarquia, algo que foi essencial nessa mudança, apoio de cima. Começou pelo governador. Toda matéria, toda entrevista que o governador dava, ele citava dos ganhos que a população ia ter no médio e longo prazo com essa mudança. Tanto devolvendo mais pessoas para a Secretaria de Segurança, como também para prestar o atendimento, o padrão Poupa Tempo de atendimento dentro do Detran. Na mesma coisa, o secretário. Na época, o secretário-presidente, até hoje, o Dr. Maxwell, toda entrevista, está na dúvida do procedimento, ligue para o Disque Detran, acesse o portal, que lá você consegue ter a garantia de como o serviço é prestado. Portal e Disque Detran como bíblias, eu coloquei aqui bíblias, claro, entre aspas, mas eles foram essenciais para essa padronização. Quem mais nos ajudou nesse processo foi expor as informações de forma mais clara e precisa possível e fazer com que o cidadão nos ajudasse a fazer pressão nas unidades para que os serviços realmente fossem prestados da forma como estava escrito. Outra premissa que foi colocada, outra regra para a gente é tudo que puder ser serviço eletrônico, vai para o eletrônico. E assim a gente está hoje, a gente continua trabalhando nos 27 serviços eletrônicos e até o final do ano já deve entrar mais pelo menos meia dúzia de serviços. Reuniões quinzenais para monitoramento. Outro ponto que não era muito comum e que hoje se utiliza muito, a gente pelo menos utiliza muito, comentário da população nas redes sociais e nos aplicativos. Nas lojas, tanto Android como iOS, você consegue ver e consegue inclusive interagir com a população sobre os comentários. A gente pede inclusive que as pessoas mandem, a gente incentiva que as pessoas avaliem o aplicativo do Detran. Aqui eu coloquei uma imagem do Detran, do portal, para exemplificar. Você não tinha simplesmente quais as autoescolas que podiam dar aula. Uma coisa que eu estou vendo o pessoal da ETEC aqui, se não está se preocupando, daqui a pouco vai se preocupar. E simples assim, olha, onde eu tenho uma autoescola credenciada para o Detran, que eu vou lá fazer e realmente vai ser um parceiro correto. Hoje no portal do Detran você tem não só a lista como o total de aprovados e reprovados por autoescolas. Você tem nesse exemplo que a pessoa... todos os dados da autoescola, telefone, carro, placa, data, nome dos profissionais, total de alunos que fizeram prova mês a mês nos últimos 6 meses. Uma outra coisa ainda na linha da transparência e de acesso à informação, isso daqui hoje, qualquer pessoa que quiser fazer um aplicativo em relação a algumas informações do Detran, pode exportar os arquivos para colocar esses dados em qualquer plataforma. Esses dados são públicos e está disponível para qualquer pessoa que queira utilizá-lo. Aqui eu peço uma desculpa para o professor, porque eu não sei se conceitualmente está correto ou não, mas eu coloquei algumas regras, vamos dizer assim, que a gente definiu nesses últimos anos e que a gente tenta construir no Detran para poder finalizar. Sempre se colocar na posição do cidadão. Jânio, mas isso é óbvio. Não, não era óbvio. A gente não, muitas vezes, ia tomar uma decisão importante no Detran e nem sequer falava a palavra cidadão. Hoje é impossível o Dr. Maxwell fazer uma reunião conosco e nós não falamos a palavra cidadão 10, 20, 30 vezes, inclusive mudar muitas das decisões pelo simples fato de se colocar na posição de cidadão. O tempo máximo de resposta é o mínimo possível. Aqui eu vou colocar no final que antes era assim, o Detran responde até 20 dias. A cultura era, eu tenho 20 dias para responder, então vou responder quando tiver com 19.
Só que aí no dia 19º dia caiu o sistema, dava um problema, o que acontece? A gente não conseguia atender a expectativa da população. Então, regra básica, o tempo máximo que a gente tem de resposta é o tempo mínimo possível. Não reinventar a roda, aprender. Uma vez um secretário disse para a gente, falou, olha, o que você está pensando, provavelmente outra pessoa já pensou. E aí eu dei o exemplo do Detran de Minas Gerais. Eles passaram pelo mesmo sofrimento, a dificuldade de informação junto aos Correios, e em questão de 5 minutos ele nos ajudou, algo que hoje a gente economiza quase 50 milhões de reais. Outra coisa simples, não entendeu? Pergunte. Fique claro, se a gente que está dentro da sede do Detran está com dúvida de algum procedimento, imagine um cidadão que está em Teodoro Sampaio e que não tem 0,5% das informações que nós temos. É proibido expressamente na diretoria de atendimento as palavras acho, muito, pouco, provavelmente ou mais ou menos. Vamos trabalhar com fato, com estatística, com número, com evidência. A população lá não vai se contentar em falar, olha, eu acho que se o senhor trouxer a cópia de um documento, você vai fazer o serviço. Não, você tem que ser preciso. Em atendimento não dá para usar essas palavras. Finalizando, Jânio. Sim. Aqui, como resultado, mais de 1.300 policiais voltaram à secretaria, centenas de unidades modernizadas, como o Dr. Maxwell falou. Me permitam um exemplo que é clássico. Só para vocês terem uma ideia, a unidade armênia, que fica aqui na sede, a gente fala em unidade modernizada e eu mesmo não tinha a menor ideia do que isso significava, em estrutura física. Antes, lá na Armênia, que é a nossa maior unidade, para o cidadão solicitar uma informação, ele tinha que ajoelhar. Você fala, Jânio, não é isso. Por quê? Porque fizeram, olha a explicação, um serviço de acessibilidade e colocaram um vidro separando o setor da população e colocaram na altura de um deficiente, um cadeirante. Só que esqueceram que o resto da população tem que se abaixar para pedir. E era muito simbólico, porque você praticamente se ajoelhava e falava, por favor, o senhor pode, quem sabe, talvez me prestar um serviço? Então, essa parte das fotos ela é muito simbólica. Você vê que ali não tem praticamente parede, é tudo aberto, a população senta. Então, são exemplos simples de respeito à população que acaba influenciando e hoje nos permitindo atingir, por exemplo, no ano passado, 96% de satisfação, 39 milhões de sessões no portal, mais de 350 milhões de páginas vistas em 2017. Diz que Detran, quase 90% das ligações atendidas em até 20 segundos. Fale com o Detran, que é a equipe que responde às manifestações do portal, quase 90% em 2 dias. Aplicativo, as lojas. Google Play, isso é loja, informação, é avaliação do cidadão, não tem Ibope, não tem uma empresa contratada, nada disso. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver isso. 4.4, 4.6. E aqui o último slide, a questão dos especialistas, o que eu entendo o que seria, o que foi determinante, o que ajudou os especialistas nessa jornada. Assumiram posições estratégicas. No início, nós tivemos uma vice-presidente, que inclusive era uma especialista em políticas públicas. Vários dos EPPs assumiram diretorias importantes, veículos, habilitação, sistemas que foram essenciais para chegar aonde nós estamos hoje. Capacidade de desenhar diferentes cenários, de impacto que aquilo poderia dar, não só à população, como aos servidores do Detran e aos parceiros. Nós temos autoescolas, médicos, psicólogos, despachantes, é um conjunto enorme de stakeholders aí relacionados ao Detran. Empatia, se colocar na posição do outro, que é simples na teoria, mas muito difícil na prática. E a última questão, energia e ânimo de mudar, porque normalmente, e a gente passou por muita dificuldade daquela coisa, nossa, mas sempre foi feito assim? Não mexe não, está mais ou menos funcionando. E aí a gente veio para tentar mudar.